Fala, meus novos e minhas nobres, está começando mais uma vez o nosso Pod Spoiler. Está aqui comigo Riscliffe e Yasmin. Hoje nós vamos falar sobre a série do momento, The Last of Us. A série melhor adaptada do momento, provavelmente sim é o que todo mundo está falando. A HBO é a mãe suprema para fazer série. Pelo menos a melhor adaptação dos games para telonas. Essa é de certeza, não tem como, eu não tô falando de livro, mas dos games não tem outra para comparar. Nem The Witcher, que eu gosto muito, mas não tem como comparar. É tão bem feito também. Porque você pode pegar cena por cena, quadro por quadro, frame por frame e comparar com o jogo que tá igual. É a melhor adaptação de game também. Violãozinho, tá E outra, o diretor do que fez o jogo, ele tá acompanhando a série e ele fala até coisas que não tem no jogo e situações que tem na série. Ele fala, cara, se eu tivesse feito isso no jogo, seria melhor. Diga aí. Então, ele tinha me falado isso. Isso. Então, imagina o nível que a série tá. Pô. Realmente. É verdade. E a HBO conseguiu mais uma vez, depois de Game of Thrones e Família Soprano, que eles conseguiram fazer um marco na televisão, no mundo. Eles conseguiram mais uma vez com The Last of Us. E, cara, é a melhor série do momento. E vamos começar com o quê? Com aquela cena que a gente vê ali os especialistas. Começa assim, na verdade, a ambientação é essa. Eles arrumaram a solução muito fácil pra fazer isso e muito boa, muito prática. Como então, eles desenvolveriam e tal. Foi muito a sacada dele foi muito boa, pô. Porque imagina isso, durante a série tá ligado? Todo o mundo. Cortex, né? Ficar explicando todo o vírus, o fungo ali, o desenvolvimento dele pra humanos. E outra coisa que explica na série, que não explica no jogo, como foi que surgiu. Como foi que ele primeiros ataques, né? Sim, justamente. Através do quê? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Nossa, ninguém... Uma das coisas que mofa com facilidade é trigo, né? Tá ligado? Pão, mofa. E o mais preocupante é que o vírus realmente existe. Só que nas formigas. Não, é isso mesmo. Nas formigas. Ele não consegue. Ele não passa ainda para humanos. Pela temperatura do corpo humano e é graças aos seres humanos, com a mudança climática, que isso aconteceu. Justamente. Nós somos um lixo. Olha aí. Somos nada. Somos nada. Começando a narrativa depois dessa cena do especialista, começa já com a ambientação ali de Joey e a sua filha. O Tommy, a Sarah. E justamente já dentro da casa e tal. E uma das coisas que todo mundo fala, você me falou muito sobre isso, é porque a série dá espaço para construir esse vínculo. Que no jogo não existe. Não dá. Mal fala, por exemplo. Observação pessoal, nós temos um especialista aqui porque ele joga. Desde 2013. Game. Eu não jogo, não é o tipo de game que eu jogo. Eu vejo as pessoas assistir. Eu joguei em 2013 e o jogo foi um marco porque eu costumava jogar FPS, que é jogo frenético de luta, tipo CS, Call of Duty. E o jogo, ele é furtivo. Se você der correr, todo mundo no mapa te vê e vai te matar. Então, o jogo você tem que ficar na furtividade o tempo todo. Então, imagina como é difícil. É GTA não, é o Counter-Strike. Counter-Strike é frenético. Você atira pra todo lado, jogando até bomba. com faquinha. Ou tiro porrada de bomba. Pronto, com a faca no jogo, como é o modo furtivo, você tem que matar todo mundo com a faca. No silêncio. Cara, lá no furtivo, dá pra bomba a pessoa e com a faca. Já era, pô. Meu Deus do céu. Sobre esse negócio de localização, é muito interessante como eles são conectados. A cena da explosão da casa, meu Deus, que cena incrível. Muito bem feita. Emocionante também, Toda porque eu não queria que ela morresse, sabe? Que tem até a cena lá do beijo e tal. A esposa o cara dá um beijo nela e tal. Então, isso não tem no jogo, dessa questão da conexão deles. Necessário. Tipo o Vecna com o Stranger Things, trazer pra Stranger Things, aquela conexão não tem no jogo, não mostra isso no momento. Aquele agoniante, cara. É muito, cara. Eu fico agoniado quando aquilo aparece. Que é aquilo, senhor? Mas o Mas é muito bem explicado. Verdade, mais legal, voltando aí da questão da Sarah, que desenvolve um episódio quase inteiro sobre ela. E no jogo, meio que isso passa despercebido. Sim. E você pega cartas, flashes, fotos e vai desvendando isso durante o jogo. Sim. Essa questão que eu gostar de futebol e tal, não tem relação com o vizinho. Não tem essa coisa que foi colocada. Eu acho muito interessante pra gente que tá assistindo, até ter um apego mais a ela, né? Sim. Pra morte dela causar eu impacto. criei vínculos com muitos personagens. Quem jogou o game e tal, assim, eu achei maravilhoso. Já de começo você ter uma construção de um personagem ali de pai e filho e tal, foi muito maravilhoso. Eu gostei muito. Até que você disse, eu chorei. O primeiro episódio é pra chorar. Eu não chorei. Você não Fiquei é emocionado. pai. Ficou emocionado. Você não é pai. Você é pai de pet, rapaz. Me respeite aí, pelo amor de Deus.
Mas eu gostei bastante, falou aqui sobre a questão do trigo, e é interessante porque passa umas cenas com a Sarah nessa questão que ela poderia, de certa forma, ser infectada. Porque quando ela está saindo com o pai, tá com... tem um casal, se não me engano, é um casal de senhores comendo biscoito, né? Que oferece ela não pega, né? Isso, vizinho. Também tem outra depois com outra vizinha que ela vai na casa, ela tá fazendo cookies, né? Isso, e ela oferece e tal, ela vai pegar e acaba não pegando, ou seja, ela tinha tudo para ser infectada. Eu achei interessante porque a gente vê essa cena acontecendo, bicho, é 24 horas aquilo que acontece depois pra senhora estar infectada, que ela tá na casa dela, né, ali na estante e tal, e a gente tá vendo de plano de fundo a velhinha se transformando e tal. É muito rápido, pô, tá ligado? Que é uma coisa que eu achei interessante, que no game é desse jeito e na série não foi, é porque eles tiraram os esporos. Que dá a lógica da questão de ser uma pandemia. Porque eles ficariam com máscara, né? Eles ficaram com máscara. Primeiro, eles ficaram com máscara. A maioria dos ambientes ruim, pra fala, eu acho, os diálogos, justamente, né? Ia as ficar expressões ruim. Das pessoas. E mas a pandemia não seria uma lógica, tirou, né? os esporos e colocou essa conexão que eles têm. Sim. Então, meio que adaptou pra série. Mas tem que adaptar, realmente. Por isso que eu gosto. Eu falo voltando aqui no The Witcher. HBO. Eu gosto de The Witcher porque eles adaptaram. A maioria dos personagens são todos adaptados, não são fiéis, mas a série ficou muito boa. Verdade. Não tenho o que reclamar da série. E pra quem joga o game, fica olhando comparando, cada coisa, né? ali. Um exemplo, fica olhando o quadro. Eu gosto de aquela cena da caminhonete que tá tipo em primeira pessoa. O que eu tô dizendo? Acabei de falar disso, tá vendo aí? Todo mundo falou sobre essa cena. Eu tive que dar um Google pra procurar, pra ver o game e tal, pra ver a cena, porque todo mundo tá falando que muitas os enquadramentos cenas, estavam iguais, pô, tá ligado? Na lógica seria um easter egg, mas tipo, não é em si, né? Porque a construção toda da narrativa em algumas passagens e tal é feito como o jogo é feito na minha narrativa. Eu vi recentemente a do livro, ela lendo o livro, aí tinha a série em cima e o game embaixo. Igualzinho. Tudo, pô. Até quando ela acha uma revista no carro também. Esse momento no jogo. Falaram muito dessa igual, pô. Falaram sim. Fora as partes que, tipo, ela tá em cima da ponte andando, é igual. Ela tá debruçada aqui olhando tudo eu igual. Eu ando por alguns fóruns aí, a galera tá se perguntando, será que vai passar a cena da revista? Que cena de revista? Eu só esperando isso. Eu tenho que esperar essa cena de revista que vai acontecer. Tem que acontecer, todo mundo tá falando. E outra coisa que a gente tá falando aqui... O Twitter e os fóruns só falavam disso. A gente tá falando aqui, mas a escolha dos atores, pô. Muito bem feita. Eu achei quando eu vi eu gostei demais. A escolha do Joe, eu gostei muito, mas da Ellie eu não gostei, daquela atriz. Sim. Da escolha. Mas depois que eu acho ela muito durona toda hora, eu acho. Não sei se vocês acham isso. Ela é sarcástica também. Não sei porquê. Mas ela é malandra também. Game of Thrones. Assim. Mas a Ellie é. Mas ela só que ela aspecto. Ela, a idade dela já tem 19 anos, ela é adulta. E ela tá fazendo ali 14. Não, lógico. Diferente, então, uma distância temporal bem grande. Mas ela tomou atitudes... Mas isso é bem normal, né? Sim, mas ela, por ser madura, ela tomou atitudes que ela interferiu. Ela falou assim, a Ellie tomaria essa atitude. Sim. Então ela interferiu na produção da série. Nossa. Então isso foi interessante. Mostra a profissional que é, né? O nível de envolvimento do ator com o personagem. Então, exatamente. Ela já me ganhou de cara ali, quando ela começou a interpretar ali, tipo, as primeiras cenas dela já foi muito, muito boa. Eu achei... Gostei dela também. Melhor esse aspecto de durona que ela tem e tal. Eu gostei mais quando deu uma... Não sei se é aliviada, mas apesar que ela faz uma coisa bem extraordinária no 4º episódio, que é salvar o Joel e tal, né? Que eles entram numa cidade e tal, e ele é pego desprevenido de costas. Outra cena que é igual ao jogo. Outra cena que é igual ao jogo, né? E por mais que esse episódio dá um certo alívio dessa coisa durona dela, mas essa cena combina muito com ela. E mostrou o vínculo deles, né? Eu acho que a coisa também traz do game, né? Verdade. Mostrou o vínculo deles, a preocupação dela de querer salvar ele, porque ele, querendo ou não, nunca quis ela, né? É uma carga. Era uma carga, a famosa carga. Família, você é carga. Mas ele fala isso, mas dá pra entender que ele não é uma carga. No 6º episódio, minha gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Dá pra perceber muito nesse 4º episódio. Você quer que eu vá? Começa essa carga, como vocês estão dizendo, de ter essa coisa meio paternal do Joel. A preocupação dele morrer, por exemplo, na hora que trocar o turno à noite, ela tava ali com a arma, pô. Trocando com ele dormiu, ela tava protegendo ele. Justamente. Então ela não tem a preocupação dela ser só a salvadora do mundo, mas sim de proteger a única pessoa que restou ao lado dela, que não abandonou ela, pô. Sim. O último de nós. E ele também não abandonou ela porque foi o pedido da Tess. Sim. Foi. A Tess no leito de morte dela, digamos assim, quando ela foi infectada. Pra concluir a missão ali, né? Porque levar ela, né? Aquela cena que a Ellie
Aí ele não sabe nadar. Sim. Aí, É muito aí aquela cena engraçado. ali é igual ao jogo também. Tem até uma cena no jogo que ele tem que pegar uma madeirazinha pra atravessar de um rio pro outro e tal. Aquele rio da morte. Tô ligado. Tem uma cena no jogo, ela não sabe nadar, então mostra esse cuidado dele com ela também. Instinto Muito bom. paternal. Eu tenho uma cena, assim, bem comovente pra mim. Não sei se vocês viram dessa forma. No período, apesar de tudo, eu tinha acabado de assistir. Eu gosto, vocês sabem disso, de tudo que é história relevante a guerras e tal. Primeira Guerra, Segunda Guerra e tal. E eu tava assistindo algumas coisas nesse período e fui assistir essa cena específica nesse episódio, que era a Catelyn, que aparece a Catelyn, os caçadores e tal, aquela sociedade ali e tal, aquele pessoal, Aquela voz como eles se doce desenvolveram, dela. como eles Galera do desenvolveram mal aquela da coxa. sociedade, que se você notar, eles têm uma sociedade literalmente nazista, tá ligado? Ela se apresenta dessa forma e a sociedade que ela está envolvida é desta forma. E eu fiquei Adorei a morte dela. muito comovido com aquela situação que ela tá atrás do Do Remy, e ela chega um pessoal, não sei se estão dentro de um container, dentro de uma sala, né? E fica perguntando e tal. Interrogando e diz, mas não se Pesada preocupem, ali, vocês vão ser julgados e tal, tá ligado? E quando ela sabe da informação, ela O sai médico, e manda porque matar. que ajudou a Exato. nascer ela, não foi? Justamente. Ela não teve pena e Muito. E manda matar. Adorei a morte dela. Não foi nem só isso que eu fiquei Mas você assim, percebe a muito poesia, comovido. tipo, ela tem uma voz doce, aparece aí uma pessoa Sim, frágil, a pessoa mais dura que tem ali, enquanto o cara Verdade. barbado, mais durão ali, obedece ela. Verdade. E eu achei cruel, porque aquilo só me lembrou muito os campos de execuções nazistas, porque ela disse não era só pra matar os caras, o pessoal, né? E, tipo, Era pra queimar, que era Isso. melhor de se livrar dos corpos. e o tenso é que são poucos humanos, em vez de se ajudarem, não. Eles querem conquistar, Mas essa, né? acho que é a premissa de todo o filme que envolve, no caso de The Last of Us, infectados e no caso de The Walking Dead, zumbis. Pós-apocalípticos. Quando tem algo assim, tipo, o problema nunca são os zumbis, pô. São os humanos que existem e são cruéis, pô. É verdade. O Nós, próprio seres Joe humanos, mesmo, somos se um não lixo. tivesse essa missão com a Ellie, você vê que ele mata um guarda ali. Sim, tipo, sim, não é mesmo de que nada, boa, não é nada pra matei. ele. O Ele Tommy, é executor, o Tommy, cara. Ele tem esse o Tommy passado tem em esse si, né? remorso. O Tommy não quer fazer mais isso. O Tommy Sim, tem esse sim, remorso. sim. Cara, não quero fazer. A gente matou pessoas, ele Exato. fala. É verdade. Justamente. Tem essa consciência, né? E ele não, se tornou um cara muito duro por causa da morte da filha dele. Tem sempre essa coisa do passado em cima do Joel, né? Tanto que ficam, depois que ela vai pra outra civilização lá e tal, já agora, na verdade, no 6º episódio, que o pessoal vai alertar ela e tal, e ela, tipo, pra ela não é nada, tá ligado? Ela tem essa coisa durona de ter aprendido até com o próprio Joel. E Mas- aí a Ellie também ficou um pouco mais forte quando ela também viu o zumbi que tava preso. E ela foi e matou o zumbi Sim, no sim, chão. sim, naquela hora. Então já cara, foi. velho. Então, É uma construção, construção, né? Isso é uma verdade. construção muito Perfeito. bem feita, cara. A evolução do personagem, Voltando aqui né? ao Homem-Formiga. Não sei que a se gente isso falou é assim no game. no No episódio, episódio passado. O Homem-Formiga, ele entra no filme dele, sai do filme dele a mesma pessoa. A mesma pessoa. Não aprende uma habilidade nova, não tem uma lição de moral. Tem nada de novo naquele personagem. Não Só tem cuidem como, dos hein? pequenos e só isso. Enquanto a gente pega uma criança, um adolescente que tem todo um desenvolvimento. Maturidade, né? Ali. Vamos para a cena que neste momento foi um burburinho no nosso grupo, porque ela pensou que ela ia conseguir salvar o menino passando o sangue na ferida. Gente, pelo amor de Deus. É Foi uma ficção. aclamação. É uma ficção, Foi uma mas não que é aclamação ficção do científica. grupo. Mas é ficção. Vai que. Coitado Poder da do mente, Sam. né? Eu queria que o Sam vivesse. Ele fez só isso. Não tem nem tanto drama, na verdade, na cena, mas o Foi contexto que se coloca depois disso, porque o Henry acaba matando o irmão em si, né? Por causa disso, ele tá infectado com O a Henry porra, não ele já deixa o Joe matar o irmão dele. Exato. Ele mesmo faz acaba E se o mata serviço, né? depois. Exatamente. E não aguenta o fardo dele. ter Ele matado ganhou o uma irmão. sobrevida que era proteger o irmão. E não Sim, conseguir sim, fazer isso. sim. Como é que ele ia viver com aquilo? Não tem nenhum mesmo. objetivo depois que ele morreu. Mas o que eu gostei também da parte pensada na série foi que o Sam, ele realmente é surdo. E o elenco teve que aprender esses sinais Caramba, olha Não aí. disse pra nada, né? não deixar ele de fora de nenhuma resenha ou conversa paralela. Ai, que legal. Ó a preocupação com a criança nesse momento. Nos bastidores, você não poderia tirar nenhuma resenha com ele perto. Teria que incluir ele, pô. Não só na série, mas na vida real também. Top, É velho. verdade. Isso demonstra o vínculo, né? Massa. E, tipo, bicho, eu me importo ali. O com- respeito, né? O respeito É. pelo outro, pelo diferente. Legal. E demais. desenvolvendo a série mais no contexto, E no mo- andar. E mostrou também um outro lado da Ellie,
que é um lado juvenil Com e tudo certeza. mais. De que ela... brincar, sentar ali Isso. como fosse uma criança. sentar com ele e tal, e tá realmente, brincando. Que foi, desenhar, na minha opinião, né? foi Jogar o mais bola. interessante. E por isso também que eu tive um vínculo profundo com o Sam. Que ela deu essa ar da graça, Menina né? dela, né? De menina, isso. Eu prefiro sempre, mais uma vez aqui, colocando os filmes de Marvel, que já falamos, e falando do Homem-Formiga, eu prefiro. Apesar que ela é durona, tem esse aspecto, Mas ela o tá principal é o aprendendo. Joe. E justamente, a narrativa não bota em Foca. cima E quando- dela. E mais pra frente, Tudo, pra do frente contexto, não. ela vai ficar adulta e, tipo, vai ser a principal ela. Então, vai O continuar. peso vai ser passado com a construção. E não ela é É. adolescente e criança. né? Justamente. Por mais que você vê que ela já fez coisas Isso. que tipo, dava pra ela se destacando, tá ligado? Dava pra ela se destacar se ela quisesse. Porque ela já fez coisa... Um do maravilhoso que eu acho desse sexto episódio agora é que eles estão ali dentro daquela caverna e tal, ela vai dormir, na verdade, né? Ela vai dormir e o Joey fica de vigia e ela fica, você quer dividir os turnos? Ele disse, não, você vai dormir. E ela acorda porque ele tá dormindo e vai ficar de vigia. Isso. E é engraçado que ele levanta e tal, e diz, você não pode fazer isso, é criança. Daí já a construção da questão paternal e tal. E ela disse, não, poxa, eu sei como é que se faz. Ela aprendeu com ele, você tem que Me ensinou. ver o perímetro e tal, ir para um lugar alto, etc. Ou seja, tem Observar. a construção que a gente não consegue ver em outros Eu lugares. gostei também. Eu não sei se é assim também no game, eu sempre fico falando Aquela isso com você. né? aquela parte que ele ensina ela a atirar é mais pra frente no jogo, é mais pra frente. Mas ele realmente ensina ela a mira, ensina a calcular certinho a distância, tudo, porque até mais pra frente vai ter vai ter um momento que ela vai estar dando cobertura a ele, como ele fez naquela cena da casa, que tava dando cobertura a ela, vai ter mais pra frente que ela vai dar cobertura a ele. Que massa! Justamente. E foi uma das cenas mais e o- emocionantes, que é a saída do zumbi. Poxa, Cara, aquele infectar que apareceu ali por último, ele é tipo é o maior boss que tem no jogo, um dos maiores. E ele no jogo, ele arranca pedaços dele. Eu fugi. Ele arranca pedaços E sai dele um- e joga. Pra Como infectar. bombas Caramba. explosivas, pô. Ele arranca e joga, pô. Cara. E ali não foi CGI. Ali é uma roupa de aproximadamente 40 quilos. Não tem nada de CGI Caramba, naquele 40 infectado. quilos, Dou cara. valor. Tudo viu? real. Maquiagem Dou valor. e a roupa. Eu imaginei. 40 quilos. Eu Superou o imaginei que Vecna. fosse ser maquiagem e tal. Sério? Superou o Vecna do Stranger Things. É muito bem feito, cara. Aquela maquiagem. Tudo é muito bem feito. Não Apesar dá pra parecer do cenário E da tá uma realidade, explosão cara, ele pra vinha tudo, andando tá- aqui e tudo. Dá pra perceber. Eu não vou mentir, assim que eu realismo. comecei a ver os personagens e tal, eu comecei a ter aquele breve choque do caricato. Mas depois eu parei e disse, bicho, como é um fungo? Como é que cresce um fungo? cogumelo. Ele cresce Cogumelo. totalmente aleatório, tá ligado? Um cogumelo cresce aleatório, ele não tem uma lógica de crescimento, tá ligado? Né? A gente vê isso. A gente vê isso até- quando você comparou no episódio passado, você falando de Adão Negro. Quando aparece o demônio, que é caricato. Todo mundo riu daquele momento ali. Verdade. Mas, tipo, quando foi apresentado agora, bicho, você vê que realmente existe aquilo ali, Sim, que não é um sim, CGI, que não é apenas uma computação gráfica ali, é real. Não, pô. e tem um porquê, e tem um como e tal. Quando eu vi o personagem, a própria narrativa desenvolve porque o personagem é daquele jeito, tá ligado? E quais são as habilidades dele, vamos dizer assim. Eu nem precisava entrar no Google, procurar porquê do Ou até game e mesmo tal. jogar, né? Não precisaria. Quer dizer, eu não Isso. precisei fazer isso, porque eu tive ciência na narrativa que ele funcionava daquele jeito, tá ligado? Porque a construção, a imagem dele dava a entender que era aquilo. Mas toda hora, qualquer coisa que eu via, eu perguntava a ele, isso aqui é o quê? Olha, Isso aqui vai pra onde? outra É desse cena jeito? que eu fiquei pra morrer foi... Eu sou muito medrosa, extremamente. Eu odeio filme de terror. E quando aquele fungo lá entrou no carro junto com a... Meu Deus do céu! Eu Cara, também, aquilo minha é um cara, terror, virei aquilo. o rosto. É que era suspense, Eu gente. fiquei até de né? boa Ai, porque eu que disse, susto. pode morder ela que vai dar em nada. É verdade. Mas pode matar ela. Não é? Singular Pensei isso também. e tudo mais. E até descobri que Eles existe são uma inteligentes. cura, né? Agora vamos lá, né? Teorias. Eles são inteligentes a ponto de saber que ela não É é isso. infectada Não. porque ela já foi mordida. Eles sabem que ela já foi mordida. Na Será lógica, que ele não, tem não essa sabe. ciência? Eles não sabem que ela foi mordida. Não, Claro. porque ela não tá transformada, pô. Tem que transformar. Circula no corpo dela um anticorpo, digamos assim. Sim, sim. E não a transformação. Então eles não sabem nem que ela... Então, A medula óssea. até o cachorro. Aquele cachorro que no momento Muito que cheirou o interessante. Joe... Eu pensei que ia destraçar com o Thiago. Então, até o Joe, você vê que ele Jurava. tá ficando maduro e ele disse, bicho, eu não tive reação pra proteger ela. Por isso que ele queria passar pro Tommy Sim, essa sim. responsabilidade de levar Foi. ela. Eu achei Pra- tão sincero pros da vagalumes. parte dele, é. Eu tô velho. Não é Tipo, qualquer eu tô homem cansado. não que assume essa coragem de dizer que é Não tem condições. impotente, né? Ele foi até ali Isso, e ali é o limite É o dele. limite dele, achei tão tops.
Pra você ver, é a tá. construção que a série consegue dar. Querendo ou não, esse último episódio dá essa construção disso, consegue mostrar muito bem isso. E tem que ter teorias aí loucuras, apesar que você já sabe como é que é o final disso tudo. Joel acabou morrendo, pelo amor de Deus. Cadê o spoiler pra gente aqui? Solta um bem assim que a gente nem imaginava. Olha, o único episódio que eu chorei foi esse. O Que o último, Joey morre. mas ali ele não morre, não. Cara, pelo Ali amor não morre, de não. Deus. Olha, que bom. Nesse Tá episódio sabendo, né, 6, pessoal? não morre. Então, Graças a ali- Ele morre mais pra frente. não morre agora, mas morre depois. Eu assisti, eu disse pra ele, já sabemos que o irmão dele está vendo. Tommy está vindo atrás e vai salvar todo mundo. Ele disse, não. Eu disse, tenho certeza que vai. Não vai salvar, mas ele não vai morrer ali. Ele ainda vai ensinar ele a tocar violão. Que bom. Ele toca ruim, ela vai tocar ruim também. Mas o que eu falo, eu dando um breve spoiler, ele é o vilão da série. Mas Olha, ele é o cara que, tipo, Caramba. me fez Como jogar o segundo assim? jogo. Ele é o top da primeira temporada. Mostra todo o valor paternal pra Ellie e vira o vilão. Não, mas assim, é perspectiva de ser um salvador ou um vilão. Dependendo da sua fase emocional, dependendo do seu histórico familiar. Ou seja, você vai achar ele um vilão ou eu faria a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, acontece um momento específico Isso. que o transforma. Darth Não, Vader. que não transforma, não. Ele tem duas opções. Ele escolhe uma opção, mas dependendo do que você acha, de certo ou errado, você também escolheria a opção dele. Sim. Só que não é a vontade da Ellie e não é o propósito que ele deveria fazer, entendeu? Entendi. É Que uma triste. boa. Mas é a melhor série até aqui. Nesse momento nós temos 6 episódios. Assistam na HBO Max. É a melhor série nesse momento. Melhor adaptada de game, pelo menos com certeza. Eu não joguei o game. Eu geralmente assisto o pessoal jogando e vou assistir mais ainda o pessoal jogando. Mas, cara, Mas, as bicho, é melhor. impressionante. O cavalo, pô, botaram o cavalo igual. O portão de onde o Tommy tá é o portão igual do jogo, Admiração do pô. Tipo, jogador. aí você mesmo, como é que fizeram aquilo ali, né? É, isso acabou. E vamos assistir os próximos episódios, porque vai chegar aí. Promete. Novos episódios, não é isso? Isso mesmo. O episódio 7, 8 e 9, né? Olha Pra aí. encerrar. A temporada. A ansiedade está a 1000. Vamos aguardar. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau.